Octa-DC-DC, pessoal, principal característica, não possui diodos geradores de luz. As telas são bem mais finas que uma tela de LCD, ok? A tela de OLED trabalha apenas com 7.5 volts, 7.3 volts, está escrito no esquema elétrico. E aqui é o esquema elétrico de um setor Octa-DC-DC. Então, vamos ver que ele é bem parecido. Então, verifiquem, aqui eu tenho uma tensão primária. Igual no outro circuito, ela entra por uma linha chamada AVIN, uma tensão para o circuito funcionar apenas. Não vai fazer nenhum tipo de convertimento, de boost. Aqui eu tenho uma bobina de 10 microhenry, exatamente igual ao setor de backlight. E ela está entrando numa malha chamada assim, olha, LX3, ou seja, switch-tail 3. Essa tensão switch-tail 3, ela vai sair por onde? Aqui vai ser gerado um switch-tail, e aqui do lado eu tenho, olha, que às vezes muita gente não presta atenção por dentro do esquema e faz uma leitura errada. VOUT 3. Então, LX3 vai sair aonde? VOUT 3. E quem é essa tensão? É a tensão de 7.6 volts. A VDD, 7.6 volts, para alimentar a minha tela de OLED. Então, eu posso dizer que essa bobina de 10 microhenry é para fazer o boost do LX3. E quem é o VOUT 3? 7 volts. Essa bobina é responsável pelo 7 volts. Ok? Aqui abaixo eu tenho L604. Então, ela está entrando no LX1. E se ela entra no LX1, aonde ela vai sair? VOUT 1. E se eu tenho uma bobina de entrada, essa bobina é responsável por quem? Pela saída de tensão VOUT 1, que é uma tensão LVDD, de 4.6 volts positiva. Então, se a gente for fazer uma analogia com o setor de backlight, é como se aqui fosse ánodo, aqui a tensão de LCM. E do outro lado eu tenho uma outra tensão, escrito assim, olha, PVIN, ou seja, essa tensão também não passa por uma bobina, porque ela está entrando em um bloco do circuito integrado, onde vai utilizar uma bobina ligada ao terra para fazer a indutância da tensão negativa. Por isso, essa PVIN, que significa tensão de entrada para o bloco negativo, ela vai fazer, através do LX2, converter a tensão para negativo. E o LX2 vai sair no VO2, que é a tensão de ELVIS menos 4 volts. Ok? Então, eu tenho 3 tensões, 3 convertimentos de tensões, eu tenho que ter 3 bobinas. Uma bobina alterna, gera tensão negativa. Uma bobina de 10 microhenry, tensão de 7 volts. Uma bobina de 2.2 microhenry, tensão de 4.6 volts.